É com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Olha, começando com essa frase do Saint-Exupéry, hoje a gente vai conversar sobre a função, sabe, e o poder das emoções. Isso aí, a gente vai olhar umas fontes bem interessantes que misturam evolução, umas histórias, assim, bem marcantes, e essa relação complexa, né, entre a razão e o sentir. Exato. E a pergunta que fica é: para que servem as emoções, afinal? São só sentimentos passageiros? Ou tem algo mais profundo aí? Para começar, tem uma história bem forte, a do Gary e da Mary Jane Chauncey. Sim. Lá em 96, né, teve aquele acidente horrível com um trem da Amtrak que caiu num rio. E eles estavam lá, o Chauncey, com a filha Andrea, de 11 anos. Ela tinha paralisia cerebral, usava cadeira de rodas. Nossa. E o vagão enchendo de água. Rápido. A prioridade total deles foi salvar a Andrea. Eles conseguiram passar ela pela janela para os resgatistas. Foi um ato, assim, de uma coragem imensa, sabe? Totalmente focado nela, mesmo sabendo que isso, bom, diminuía a chance deles. E, tragicamente, eles não conseguiram sair. É uma história, nossa, muito, muito triste. E as fontes que a gente tem, elas convidam a gente a olhar isso por ângulos diferentes, né? Sim. Um deles é pela lente da biologia evolutiva. Nesse campo, um ato de sacrifício como esse, dos pais, ele pode ser visto pensando no tal sucesso reprodutivo egoísta. Sucesso reprodutivo egoísta. Explica isso um pouco melhor. A ideia central, tipo assim, é que a seleção natural acaba favorecendo comportamentos que garantem que os genes passem adiante, sabe? Para a próxima geração. Mesmo que custe a vida de quem carrega os genes. Então, salvar a filha seria, nessa visão mais fria, talvez, uma estratégia biologicamente bem-sucedida. Entendi. É uma perspectiva bem racional, quase matemática, né? Mas olhando para eles naquele momento, é difícil pensar num cálculo desses, né? As fontes também trazem o outro lado, o lado humano. Exatamente, e essa é outra visão fundamental que aparece. Para eles ali, naquela situação extrema, a decisão provavelmente não foi um cálculo genético ou racional, foi amor parental, puro, avassalador. Uma força intuitiva, talvez. Isso, uma força intuitiva. Um impulso emocional que passou por cima do instinto básico de se salvar. Como uma das fontes diz, de um jeito simples. Foi simplesmente de amor. Aquele amor que leva a um ato heróico, né? E essa força toda, esse amor extremo deles, parece que os textos argumentam que não é tipo uma coisa rara, mas sim uma versão intensa de algo básico em como as emoções funcionam na gente, certo? Perfeito. O exemplo deles, mesmo sendo extremo, ele ilustra uma ideia central que está nos materiais. Nossos sentimentos, paixões, anseios, eles não são enfeites. São, como dizem lá, diretrizes essenciais para a nossa vida. Diretrizes essenciais, tipo uma bússola interna. Exatamente, tipo uma bússola. As emoções alertam para o perigo, fazem a gente sentir a dor da perda para a gente valorizar os laços, né? Nos empurram para criar conexões, formar família, defender o que é importante para a gente. Elas guiam a gente em decisões cruciais para sobreviver e, bom, para viver bem. Então essa bússola tem uma base evolutiva forte, é isso. Sim, a visão evolutiva reforça muito isso. As emoções, segundo os pesquisadores que as fontes citam, são respostas rápidas, meio automáticas, que preparam a gente para agir diante de desafios que se repetiram muito na história da nossa espécie. Há como sinalizações. Isso, tipo sinalizações eficientes que a seleção natural foi aprimorando. Esse repertório todo de emoções estaria gravado no sistema nervoso, sabe? Como se fossem inclinações inatas e automáticas do coração. Não é pensamento lógico, é reação mais visceral e imediata. Lembrei agora que uma das fontes até questiona um pouco o nosso nome, Homo sapiens, né? A espécie pensante. É verdade, essa fonte acha que essa classificação pode ser meio míope, porque supervaloriza a razão pura e tipo diminui o quanto a gente é guiado pelas emoções. Sugere até que talvez Homo sentiens, espécie que sente, seria mais adequado. Interessante. Ou, pelo menos, que essa interação entre sentir e pensar é bem mais complexa do que a gente costumava achar, né? A ciência hoje reconhece muito mais essa centralidade das emoções. Tá, mas e aí? Na prática, no dia a dia, o que isso quer dizer? Se as emoções são tão poderosas assim, como fica aquela ideia de que a gente tem que ser sempre irracional? Olha, significa que, como uma das fontes coloca bem claro, na hora de decidir,
A emoção pesa tanto e às vezes muito mais quanto a razão. A gente não é só lógica. Faz sentido, e isso leva a uma conclusão importante que também está nos textos. A razão pura, sozinha, sem a emoção, ela tem limite. Uma fonte diz assim: quando as emoções que dominam, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Quer dizer, sem aquele impulso, sem o valor que a emoção dá, sem a direção, a capacidade de raciocinar pode ficar meio perdida, sabe? Paralisada. Nossas escolhas mais importantes raramente são só cálculo frio. Entendi. Então, juntando tudo, o que as fontes mostram é que as emoções não são um bug no sistema, algo para a gente esconder ou controlar o tempo todo em nome da lógica. Pelo contrário, são mecanismos essenciais que a evolução moldou e que guiam nossas ações mais importantes, informam nossas decisões e mostram nossos valores mais profundos. Talvez o Saint-Exupéry estava certo mesmo, né? O essencial, aquilo que importa de verdade, muitas vezes a gente só percebe pelo coração, pelas emoções. Exato. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se as emoções são tão centrais assim e podem até dominar nosso intelecto, como as fontes sugerem, como será que uma consciência maior, um entendimento melhor das nossas próprias reações emocionais poderia mudar o jeito como a gente lida com as complexidades da vida? Desde as coisinhas pequenas do dia a dia até aquelas decisões enormes que definem nosso futuro. Fica aí a reflexão.